Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João. Hoje, irei dar continuidade à exposição deste Evangelho e, portanto, Deus ele concede esse privilégio de iniciar o capítulo 14. A tradução que uso, como todos conhecem, é a NVI, Nova Versão Internacional. Acredito que todos encontraram e, portanto, irei ler e os irmãos acompanharem. Diz assim, a santa palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e rogo as vossas orações por minha pessoa. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, te peço em nome de Jesus, obrigado pela palavra a qual foi lida. Te peço, Deus, também perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ilumina minha mente, me faz compreender, Deus, a tua palavra, como assim os teus santos apóstolos e profetas, os santos homens de Deus, eles foram inspirados, o Senhor me faça compreender da mesma forma, para que, Deus, com fidelidade, eu venha fazer exposição da mesma. Deus, abre cada coração que aqui está, abre cada mente, Deus, para que nós possamos aprendermos e assim crescermos na graça e no conhecimento. Deus, em nome de Jesus, que todo espírito mal, que todo mal que se levantar, Deus, para tirar a atenção de cada um que está aqui, para atrapalhar o culto, para fazer, Deus, com que o teu povo, para fazer com que as pessoas que aqui estão não venham entender a tua palavra, em nome de Jesus que seja repreendido. Deus, que cada pensamento esteja agora cativo à tua palavra, a aprender e também a colocarmos em prática. Assim, Deus, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, como vocês são sabedores, acredito que a maioria dos que aqui estavam no último domingo, e os irmãos que estavam no último domingo, eles acompanharam a exposição que eu fiz do Evangelho de João, ou que segundo escreveu João, e naquela ocasião, eu fiz a exposição do capítulo 13, a partir do versículo 31, onde Jesus ele predisse que Pedro o negaria. Jesus predisse que Pedro o negaria. E Jesus, após ele fazer essas advertências, como um exemplo, versículo 36 do capítulo 13, vai dizer o seguinte, ou está registrado assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti.
Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí o capítulo 14 e o versículo 1 começa assim: Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Irmãos, eu estava estudando sexta-feira, essa perícope, que hoje irei fazer exposição, e hoje pela manhã também, eu estudei mais um pouco, e o que vem à minha mente, ou o que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo, ao iluminar a minha mente, e acredito também que ao iluminar a mente de vocês, e nos fazer entendermos o que está escrito, a gente fica cada vez mais impressionado, encantado, atraído, e posso dizer mais, arraigado, apaixonado pela pessoa de Jesus. Porque, imagina só, irmãos, ou vocês se coloquem agora no lugar de Jesus. Vocês passarem cerca de 3 anos com 12 homens, e tudo que vocês pudessem fazer para aqueles 12 homens, ensinando a palavra de Deus, e dando o seu melhor àqueles 12 homens ali, vocês fizessem. Cada um se coloquem agora no lugar de Jesus. E mostrando aqueles 12 homens que eles eram, ou Jesus era o Messias, e que segundo o que Jesus sempre ensinou, ninguém tocaria neles, a não ser que Deus permitisse. Jesus, ele sempre deu o melhor aos discípulos e a todos, porque com Jesus ele não fazia acepção de pessoas. E de repente vocês chegassem em um determinado momento esse de despedida, e você começasse a aconselhar ali aquelas pessoas, aqueles discípulos, e de repente vocês dissessem como Jesus: eu irei para um lugar que vocês não podem ir agora. Aí um se levantasse como Pedro e dissesse: Senhor, eu irei contigo até a morte, eu darei a minha vida por ti. Aí vocês olhassem, se tivesse o conhecimento de Jesus, dissessem assim, como Jesus disse a Pedro: Pedro, tu darás a minha vida por mim, tu darás a tua vida por mim? Ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. Irmãos, se fosse qualquer um de nós, com a natureza humana que nós temos, a gente se aborrecia na mesma hora, ao descobrirmos que fizemos de tudo por aquelas pessoas, e no momento crucial, um trairia, que foi o Judas, ou venderia Cristo, outro negaria 3 vezes, e os demais fugiriam. Me diz uma coisa, a gente fazia o quê? A gente se aborrecia ou não? A gente quebrava, como diz um adágio popular, um ditado popular, o pau da barraca ou não? Ei, calma aí. A gente se invocava, irmãos. Porque nós somos falhos. Porque nós somos pecadores.
Mas Jesus, diante de tudo isso, Jesus, ele contou: Pedro, ainda esta noite tu me negarás. Jesus, ele sabia, de acordo com o que Lucas escreveu, porque Lucas assim registra que Jesus disse: todos vocês irão me abandonar, porque ferirão o pastor e vocês me abandonarão. Jesus poderia dizer muito bem: tem nada não, fujam, vão embora, eu não quero também saber de vocês, já que eu dei de tudo por vocês, e vocês não, no momento crucial, vocês se edificar do meu lado, me consolando, vocês me abandonam. Mas irmão, Jesus não é humano, graças a Deus. Um dia eu escutei um rapaz de Riachão pregando, que hoje é conhecido como pastor Costa, e se fosse Jesus, matava todo mundo. Graças a Deus que você não é. Graças a Deus que Jesus não tem um sentimento maligno que eu tenho. Graças a Deus, irmãos, porque diante de tudo isso, Jesus olhou para eles e falou: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, diante daquela revelação que Jesus teve, na verdade, do que Jesus revelou para eles, Jesus, sabendo que todos o abandonariam, Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Irmãos, isso é forte. Agora a gente pode dizer: isso é forte. Isso realmente é amor que Jesus sente por nós. Porque qual o ser humano que dizia isso? Eu vou ser traído, vou ser abandonado pelas pessoas que eu depositei toda a minha... Eu investi tudo aquilo que necessitava para me seguirem. Mas diante da perturbação deles, Jesus falou: se acalmem, não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Irmãos, Jesus, ele sabe o quanto nós somos falhos. Jesus sabe até aonde nós aguentamos servir a Ele. Jesus sabe, irmãos, até aonde a gente, chegando ou passando daquele ponto, a gente o nega, nós o vendemos, nós o traímos, nós o desobedecemos, nós blasfemamos. E por isso, irmãos, Jesus, ele nos guarda. O evangelista Lucas, ele registra, ele que fez uma apurada investigação acerca de tudo que Cristo fez e realizou. Ele diz que o cara de borracha, o Satanás, ele pediu os 12 discípulos para peneirar, ou pediu os discípulos para peneirar. E ele pediu a Deus. Jesus rogou ao Pai para que não fizesse isso. E Jesus disse a Pedro: Pedro, quando você me negar, você vai me negar, mas quando você fizer isso, e você se arrepender, se converter, fortaleça os demais. Irmãos, é algo mais do que maravilhoso sabermos que temos um Deus que nos ama, ao ponto de sabermos o quanto nós somos falhos. Agora, irmãos, isso não abre precedente, isso não abre um leque para que a gente venha saber: então Jesus nos ama desse jeito, mesmo sabendo que os caras iam trair ele. Ele disse que os caras iriam traí-lo, e mesmo assim Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, ou seja, fortaleceu. Ah, então é assim? Então deixa comigo, eu agora vou soltar as frangas. Eu agora, tem alguém que, hoje tem uma turma na igreja que faz isso, né? Vou soltar as frangas, que estão com as frangas presas. É soltar tudo, o que está preso. Ah, eu agora vou pecar. Eu agora vou fazer o que eu quero, porque Jesus nos perdoa. Quem fizer isso, irmãos, quem fizer isso,
está se auto-identificando como uma pessoa que não tem parte com Deus. Jesus aqui, ele diz isso diante da sinceridade daqueles discípulos. Eles sabiam que os discípulos eram falhos, até onde eles resistiam à tentação. E diante disso, Jesus, ele decide fortalecer ou passar confiança. Irmãos, isso origina em nós acreditarmos que diante das dificuldades que nós passamos aqui, diante de muitas e muitas vezes nós falharmos, existe um Deus que conhece os nossos corações. O que não pode acontecer conosco é nós nos mantermos em pecado. Exemplo, eu gosto de mentir, isso é um exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma inclinação muito grande em mentir. Aí minto, vou mentir e não procuro me arrepender. Isso aí, irmãos, se a pessoa fizer isso, ela está mostrando que ela não tem nada com Cristo. Porque uma pessoa que é crente, ela pode chegar até a mentir, como qualquer um outro pecado que nós cometemos, mas ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender e vai se indignar com aquela mentira que ela contou. Irmãos, eu estava em casa, estudando, e pensando, rapaz, diante de tudo isso que Jesus sabia dos discípulos, Jesus poderia muito bem dizer assim, na última ceia, vem cá, vamos ceiar lá na Caixa Bozó, como diz o pessoal do Nordeste. Aqui não quero negócio com vocês não. Vocês passei 3 anos, cerca de 3 anos ensinando a vocês, e agora no momento crucial de vocês estarem comigo, que quem vai morrer sou eu, vocês vão me trair, vocês vão fugir, outro vai me negar, vão me deixar sozinho. Se Jesus fosse humano, se Jesus fosse falho como nós, ele fazia isso, mas Jesus, sabendo de tudo isso, mas conhecendo também a sinceridade de cada coração daqueles discípulos, disse, não se perturbem, crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, quando Jesus disse, parece muito simples isso, né? Quando Jesus falou, crede em Deus, crede também em mim, ele se colocou no mesmo patamar de Deus. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus é Deus. Jesus não falou simplesmente, crê em Deus. Ele diz, crede em Deus e crede também em mim. Acreditai em Deus, tede confiança em Deus e tede também confiança em mim. A gente sabe que existem muitos segmentos sectários, segmentos heréticos, segmentos que não têm parte com Deus, que desacreditam que Jesus é Deus, ou que Jesus, ele é divino, ele é humano e divino, tornou-se na verdade humano, mas nunca deixou de ser divino, e ele tem a mesma natureza que Deus tem, sendo Jesus uma pessoa distinta, mas igual a Deus. Portanto, Jesus, ele quando diz crede em Deus, crede também em mim, mostrando que ele, Deus, tem a mesma autoridade, tem a mesma natureza, apesar de serem pessoas distintas, mas é um só Deus. Na verdade, como o apóstolo São Paulo, ele, como diz alguns pregadores que gostam de se exibir imbuídos, e é engraçado que falam em imbuídos na igreja, nem explico o que é imbuído. Aí tem gente que não tem muito costume de ler, o que molinga é imbuído é cheio. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, na verdade inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível lá do Antigo Testamento. Aquele Deus que no Antigo Testamento os judeus, e no caso a pessoa de Moisés, ele via apenas a glória, a manifestação, na verdade uma luz exuberante, magnífica, mas não via face.
Apesar que o texto sagrado vai falar que Moisés falava face a face com Deus, na verdade o texto quer ensinar que Moisés falava face a face com a glória de Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele é a imagem desse Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, e não como as testemunhas de Jeová ensinam que ele é a primeira criatura. Pelo contrário, está dizendo que ele é o primeiro. E isso, o contexto imediato, ou seja, os versículos posteriores, vai dizer que tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o cabeça da igreja. Na verdade, vai ensinar que ele tem toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a totalidade. Mostrando que Jesus, irmãos, ele mesmo, que a Bíblia venha ensinar que ele é distinto do Pai, ele tem a mesma natureza, e os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tornam-se um só. Versículo 1 do capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Irmãos, o que é que Jesus quis dizer aqui? Que na casa de meu pai há muitos aposentos. Ele quis dizer, sabe o quê? O que está escrito. Eu acredito que qualquer pessoa que sabe, pode pegar agora, sair na rua e perguntar, você sabe ler? Sei. Me diga uma coisa, o que é que Jesus quis dizer aqui? Não se perturbe o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou dependendo da tradução, na casa do meu pai há muitas moradas. As pessoas vão dizer simplesmente o seguinte, na casa do pai. Onde é a casa do pai? Quem é o pai que Jesus chama aqui? Deus. Onde é a casa do pai? No céu. Então Jesus estava dizendo que lá no céu tem muitas moradas. E ele ainda acrescenta, se não fosse assim eu não teria dito a vocês. Mas irmãos, quem dentre os que aqui estão, já ouviram inúmeras vezes pregadores, pastores, e tantas outras pessoas dizerem que Jesus, ele foi para o céu após a ressurreição, preparar as nossas moradas lá no céu. Quem já ouviu aqui? Olha, Jesus, ele foi preparar. Inclusive, eu já escutei muito pregadores dizerem o seguinte, Jesus foi preparar e ele está lá, trabalhando. Quando ele terminar de fazer, aí ele volta para nos buscar no arrebatamento. Irmãos, isso aí é o caos do absurdo. Porque isso não está escrito. A Bíblia, ela é bem categórica em nos ensinar acerca da Nova Jerusalém, que é a cidade santa, que vai descer sobre o novo céu e a nova terra. Irmãos, quando a gente lê o livro do Apocalipse, ou a revelação do Apocalipse, o texto lá, ele é categórico, é claro, em nos ensinar o seguinte, que a Nova Jerusalém, João a viu, e ela, de acordo com o que João registrou, ela está preparada desde a fundação do mundo. João até viu que um ser celestial a mediu, a dimensão, as ruas que são de ouro, os muros que são de jaspe têm 7 fundamentos. E como é que esses inimigos da cruz de Cristo, que não conhecem nada, nem o básico da fé cristã, eles se atrevem a pregar o que a Bíblia, o que Jesus nunca disse. Irmão, Jesus, ele disse, e se Jesus disse, nós temos que acreditarmos. Não se perturbe o coração de vocês. Isso se expande para toda a humanidade que crê em Cristo. Crede em Deus, crê também em Jesus.
na casa de Deus, ou seja, no céu, há muitas moradas, e assim temos que crermos, e assim temos que acreditarmos e esperarmos a volta gloriosa ou a manifestação gloriosa do Filho de Deus, que um dia ele virá até as nuvens ou até os ares, transformará os mortos em Cristo, que morreram em Cristo, arrebatará, raptará todos quantos viveram de acordo com o Evangelho aqui na terra. Nos encontraremos com os mortos, ou os corpos glorificados dos ex-mortos, nas nuvens, e depois iremos até os ares, e adentraremos aos céus com o nosso Senhor, irmãos. Irmãos, não tem nada de preparar mais não. O que tem que preparar é esses caras aí, porque se eles não começarem a dizer a verdade acerca do Evangelho, não se arrependerem de todas as heresias que eles ensinam, eles vão pagar caro. Irmãos, outra coisa também, que algumas pessoas ensinam, inclusive, quando eu ainda novo convertido, quando ainda era novo convertido, eu andava muito com o diácono Adão, e eu pregava muito ao ar livre. Eu gostava e gosto até hoje de pregar ao ar livre. Gosto muito de pregar ao ar livre, e se Deus permitir, quando a gente estiver em Riachão, sempre que tiver oportunidade, vamos fazer culto ao ar livre. E sempre a gente pregando, os irmãos diziam, que as pessoas deviam se arrependerem para um dia ir morar no céu. E essa é a nossa esperança, né? Um dia, isso a gente ouviu desde criança, até a Igreja Católica ensina isso. Até a Igreja Católica ensina que quem morrer, estando em obediência, vai para o céu. O erro da Igreja Católica é dizer que quem morreu no pecado, aí vai lá para o purgatório, ser purgado dos seus pecados, e a purgação lá é através de missa de sétimo dia, missa não sei de quantos dias lá, de um mês, de um ano, e paga, está entendendo? Aí vai ser purgado os pecados, a pessoa vai se purificar e vai para o céu. Isso é uma heresia grotesca. Mas, irmãos, a gente sabe que a Bíblia ensina isso, e a gente falava, os irmãos falavam. Quando foi um dia eu conversando com o pastor da época, ele pegou e disse, eu falando do céu, ele falou, irmão, você sabe de uma coisa? Senão eu vou lhe ensinar isso. Eu digo, o que é? Que eu gosto de aprender. A gente não vai para o céu. Eu digo, oxe, por quê? Ele fez, porque a gente não vai. Porque a Bíblia diz que a gente não vai. Aí eu falei, como assim? Então, oxe, e todo mundo fala que a gente vai para o céu? Aí ele falou, vou lhe mostrar que a gente não vai para o céu. Ele falou, irmão, vem cá, como é que tu quer ir para o céu, hein? Como farinha, como cuscuz, tu acha que eu vou para o céu também? Mas, só faltava essa, lá no céu, ei tu, tá vendo que a gente não ia dar certo lá no céu? Só quem vai para o céu é 144 mil judeus, que são selados na testa. Aí eu falei assim, oxê, isso não é o pensamento da Testemunha de Jeová? Ele falou, não, nisso aí é deles, mas isso aí está certo, nisso aí eles estão certos. Aí eu falei, mas com base em quê? Ele falou, olha, a gente não vai para o céu. Também ele não me explicou mais nada. Aí pronto, eu acreditei, novo convertido, não sabia de nada, ainda estava naquele tempo que o cara ia pregar e dizia que Ló, quando construiu a arca, Abraão, quando fez abrir o mar vermelho, eu acreditava tudo nisso. Noé, quando matou 50 raposas com leão, misturava tudo com tudo, e no final, ninguém entendia nada, e todo mundo dava glória a Deus, dizia que o diabo veio matar, roubar e destruir, eu dizia glória a Deus, glória a Jesus, eu não entendi nada. Eu acreditei. Procurei irmão Adão, falei, irmão Adão, a gente não vai para o céu não. Adão disse, oxente, para onde a gente vai? Eu digo, rapaz, o pastor disse que a gente vai ficar aqui na terra. E eu parei, irmãos, de dizer que a gente ia para o céu. Toda vez que eu estava pregando, eu dizia que se convertam para que Deus nos conceda a salvação, mas nunca mais eu falei do céu. Nisso, com um pouco mais de um ano, eu comecei a fazer um curso básico em teologia.
E uma das matérias do curso básico em teologia, que eram 17 matérias, no curso que eu fiz, era escatologia, foi uma das últimas. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Nisso eu já estava me afiando. Jesus já estava me lapidando. E eu já estava já entendendo muitas coisas. Graças a Deus o professor, o pastor Orlando Leopoldino, é um excelentíssimo professor. E ele ensinava bem, eu perguntava muito, ele chegava cedo, começava a perguntar, eu gosto muito de perguntar, e ele me ensinando. E quando caiu exatamente na matéria, ou no módulo escatologia, eu comecei a ver esse detalhe. E é o seguinte, lá, eu não vou abrir o texto aqui, mas lá em Apocalipse capítulo 21, vai dizer que a Nova Jerusalém, inclusive tinha um pastor lá, que ele defendia isso também. A Nova Jerusalém, ele começou um debate lá com os irmãos, o curso acabou, a aula acabou, e o pastor falou, fica para quarta-feira o restante desse debate. Aí eu peguei, estudei, fui afiado, e lá diz, no Apocalipse 21, que a Nova Jerusalém descerá do céu, e a gente não vê a Nova Jerusalém subindo mais não. Diz no 21 que a Nova Jerusalém descerá do céu, no 22 a Nova Jerusalém estará na terra, e acaba o livro de Apocalipse. Aí esse pastor dizia que a gente não iria para o céu, tinha o mesmo pensamento desse outro pastor, que foi meu pastor em Riachão. Aí só que eu fui afiado em meio. Aí o pastor Orlando deixou para o final e falou assim, venha cá, expresse seu pensamento. Aí o rapaz pegou, né, leu e expôs o que ele pensava. Irmãos, só que, quando eu li, eu falei assim, irmãos, eu posso ler o texto e explicar o texto? Ele falou, pode. Eu falei, 21 de Apocalipse diz o seguinte, e vi novos céus e nova terra. Primeiro, novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada para uma noiva, preparada como uma noiva adornada para o marido. Eu falei, pronto. João capítulo 14 vai dizer que na casa do Pai tem muitas moradas. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo, acho que 8 em diante, vai falar que tudo isso aqui vai ser destruído. Deus, ele vai tocar fogo em toda a terra, e não somente na terra, mas também em todo o universo, em todo o espaço sideral. Deus vai tocar fogo, e de acordo com o texto de Pedro, após ele tocar fogo, vai haver uma explosão. Deus vai fazer acontecer uma explosão, e tudo isso vai ser destruído pelo fogo. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que viu novo céu e nova terra. Novo é novo. Se o cara chegar ali, Roma, esse teu carro, ele é até legal, ele é até conservado, mas ele não é novo. E ele não é novo mesmo não. Novo é novo. Novo é um carro que vem da loja. Então, se é novo céu e nova terra, então é novo, é outro céu e outra terra. É novo. Porque o primeiro céu e a primeira terra, como diz o texto de Apocalipse, já passaram. No primeiro céu existia mar. Na primeira terra existia mar. Existia sol, existia luz. Existia sol, existia lua. No novo céu, na nova terra da Nova Jerusalém, não tem mar, não tem sol e não tem luz. O que é que isso nos faz entender? Que quando Jesus, ele destruir tudo, nós iremos para o céu no arrebatamento. A igreja irá para o céu no arrebatamento. Quando Jesus, ele destruir tudo após um milênio, aí sim, ele vai criar novos céus e nova terra. A nova Jerusalém vai descer sobre essa terra, e o que é o terceiro céu hoje, e essa nova terra, será um só lugar. É isso que a Bíblia nos faz entender. Até porque a Bíblia vai nos ensinar que o trono de Deus e o trono do Cordeiro, que é Cristo, está na Nova Jerusalém.
Então, como é que o cara abre a sua boca para dizer que a gente não vai para o céu? E diz que a gente vai adorar a Ele. A gente iremos ver o Pai que é Deus e o Cordeiro que é seu Filho no trono e o ver face a face. Irmãos, e olha o que é uma pessoa sem ter preparo para ensinar. E essa pessoa me disse isso em Riachão, e eu passei a dizer, irmão, a gente não vai para o céu mais não. A gente não vai para o céu mais não. Depois, claro, que eu voltei dizendo que nós iríamos para o céu e mostrei nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, tomem muito cuidado com certas pessoas que estão pregando e ensinando. Porque tem pessoas que estão pregando e ensinando, aí na verdade, eles estão desevangelizando as pessoas. Eles não têm habilidade para ensinar. Eles não foram vocacionados por Deus para ensinar as Sagradas Escrituras. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar para vocês. Eles erroneamente, essas pessoas erroneamente, por se prenderem apenas um versículo, eles pensam que esse ir preparar lugar era que Jesus iria morrer, iria para o céu, lá, ser um pedreiro ou engenheiro, sei lá, e iria preparar os lugares lá, ou seja, as moradas. Mas, irmãos, Jesus é bem categórico aqui, é bem claro ao dizer. Versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, ponto e vírgula, se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ou seja, se não tivesse muitos aposentos lá, Jesus nos tinha dito. Agora, ponto. Continuidade. Vou preparar lugar para vocês. Que lugar foi esse que ele foi preparar? Irmãos, a gente aprendeu. E de muito tempo atrás, desde quando nós se convertemos, que antes de Jesus ele morrer na cruz do Calvário, nós não tínhamos salvação. Na verdade, toda a humanidade estava condenada ao inferno. Porque a Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 3, do versículo 9 em diante, que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E o Espírito Santo, ele fala pela boca de Paulo no versículo 23, se eu não me engane, do capítulo 3 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como Josemar aqui falou. Paulo, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer aos Efésios que nós somos filhos da ira por natureza, ou seja, naturalmente, nós merecíamos a ira de Deus. O próprio Jesus, ele pregando no capítulo 3 do Evangelho, que segundo registra João, ele vai dizer, como disse aqui o diácono Josivaldo, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado também, ele vai dizer no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Então, irmãos, como Jesus aqui disse, vou preparar lugar. Esse lugar que ele foi preparar aqui, foi exatamente morrer na cruz do Calvário por nós, pagar tudo o que nós devíamos a Deus, e ao ressuscitar, ele aplicar a sua santidade em todos aqueles que creem. Que fique bem claro que o sacrifício que Cristo realizou no Calvário, ele é suficiente para todo e qualquer homem.
todo e qualquer homem. Todavia, ele só é aplicável ou aplicado naqueles que creem, naqueles que decidem seguir a Jesus, naqueles que se arrependem de seus pecados e passam a viver, ou a procurar viver de acordo com os ensinamentos cristãos. Então, irmãos, o lugar aqui que Jesus foi preparar foi no Calvário, foi pagar a Deus o preço por nós. Jesus não foi lá para o céu e fazer lá umas casinhas. Irmãos, isso é história de enganar. Isso era no tempo que, isso eu acho que nem me enganava, no tempo que morava um senhor chamado Seu Dedé, de lá da minha casa. Ele gostava muito de contar história, e como diz o nordestino, de trancoso, história antiga. E ele tem história de todo jeito, história de lobisomem, tudo. E a gente acreditava. Mas eu acho que numa história dessa não dá para acreditar, não. Que Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus do haja luz e aparecia luz, o Deus do haja água, que a terra tome forma e aparecia forma, ele está lá no céu preparando. E me desculpa a expressão de eu falar isso aqui, mas muitos imbecis, muitas pessoas rude, teologicamente. O que é uma pessoa rude? Tem várias definições, uma das tais é uma pessoa tirada da natureza, é como seja uma madeira tirada da natureza bruta. Isso teologicamente, isso não é uma coisa dessa, irmãos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E ainda tem gente que quando vai pregar, como Lenayon estava matando a saudade, tem gente que quando vai pregar, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aí engrossa logo a voz, no final a voz fica mais fina do que esses camaradas que quebram a mão. Mas no começo o negócio é todo não sei o que, é sapato, couro de jacaré, é não sei o que lá. Jesus está esperando essa turma. Jesus está esperando, irmãos. E como dizia minha mãe, Maria de Doda está ali, que eu já levei muita pisa dela. Às vezes eu fazia coisa errada naquela famosa Rua da Tapa, e minha mãe ainda era nova, eu corria, mas ela não conseguia me pegar não. Aí eu ficava por ali tapeando, e mãe dizia, Romualdo, eu não queria estar no teu couro não. Tu vai entrar hoje? Eu não queria estar no teu couro não. E quando eu entrava, eu já apanhei muito para dormir. Na hora de eu entrar, minha irmã Edinalva, juntamente com Edileuza, elas... Mas mãe também jogava, só que eu corria muito. E quando eu me deitava, mãe dava de corda no meio das duas. E eu ia dormir com couro quente. Da mesma forma eu digo, eu não queria estar na pele desses caras não. Eu não queria estar na pele não. Porque, irmãos, vem cá. Se o cara chegar aqui, se eu contar uma história, olha, aconteceu assim, assado com fulano. E a pessoa chegar lá em Riachão e falar, Romo contou a história assim, totalmente diferente do que eu falei. Eu vou achar ruim. E dependendo da situação, se for uma coisa muito complicada, eu posso até levar para a justiça. Porque pode comprometer a minha seriedade. Imagina só eu chegar, pegar as escrituras que pode levar o homem para o céu ou para o inferno, se eu ensinar errado. Eu ensinei errado e Jesus não vai cobrar. Vai, irmãos. Vai. Jesus vai cobrar, porque eu digo uma coisa a vocês, até no mundo, até nas bocas de fumo, quando o cara deixa de fazer uma coisa certa, os bandidos falam assim, o fulano vai cobrar. Imagina só Jesus, o cara ensinando as escrituras de uma forma que não é. Infelizmente a igreja, por ser leiga, por não gostar de estudar, tudo que vem lá está no nome de Jesus. Falou de Jesus, irmãos, por falar em Jesus, até lá no centro de Macumba fala em Jesus. Lá de quem é maior do que Deus? Ninguém. E fala direito lá. A gente tem que saber como que falam de Jesus, se realmente é de acordo com o que as escrituras ensinam.
Portanto, acredito que ficou bem claro que, quando Jesus falou, vou preparar lugar para vocês, esse lugar era na cruz do Calvário. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Aí sim, Jesus diz, quando eu for e preparar lugar, ou seja, quando eu for no Calvário, preparar o lugar, aí eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Irmãos, o interessante é que, do versículo 3, Jesus falou, no final do versículo 2, vou preparar lugar para vocês. Versículo 3, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo. Dentro de um versículo, entre o final do versículo 2 e o versículo 3, tem um intervalo de tempo, que já faz quase 2000 anos atrás. Para vocês verem como as Escrituras, elas necessitam de um estudo minucioso da parte de qualquer um estudante dela, para que a gente não venha interpretá-la de qualquer forma. Entre o final do versículo 2, vou preparar lugar, e quando eu for, já versículo 3, e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui ele falou que voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele se referiu ao arrebatamento. Aí ele pergunta, versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde vou? Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Irmãos, isso aqui parece até uma brincadeira, mas Tomé perguntou isso, Jesus perguntou aos discípulos ali, vocês conhecem o caminho? Aí Tomé disse, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Irmãos, parece até uma brincadeira, porque Jesus ensinou a eles sempre que necessário acerca que ele iria para o Pai, mas Jesus sempre deixou bem claro que voltaria para buscá-los. E Jesus responde a Tomé, na verdade a todos, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmãos, Jesus, ele quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Jesus, ele nos fez entender o porquê hoje muitas igrejas que são sérias, pregadores que realmente têm compromisso com Deus e foram vocacionados por Deus, eles ensinam as suas respectivas igrejas e públicos que eles têm a oportunidade de ensinar, que todo segmento religioso, por mais piedoso que ele seja, se ele não tiver uma definição teológica de Jesus, como a Bíblia nos ensina, ele pode ser piedoso como for, ele não passa de um segmento herético, um segmento que não tem parte com Deus. Jesus, ele quando diz, eu sou o caminho, Tomé falou, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e muito menos o caminho. Jesus falou, vocês conhecem o caminho? Vocês sabem o caminho para onde eu vou? Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho.
Jesus é o caminho para chegarmos aos céus ou ao céu. Não tem como, irmão, chegarmos ao céu, chegarmos a Deus, se não tivermos uma boa ideia em relação a Jesus. E além de termos essa boa ideia em relação a Jesus, na verdade uma boa ideia teológica em relação a Jesus, exatamente como as Escrituras Sagradas nos ensinam, e além de termos essa boa definição teológica em relação a Jesus, obedecermos também a esses ensinamentos. Se Jesus é o caminho, quem tem uma má interpretação em relação a Jesus teologicamente, ele não está no caminho. Jesus é o caminho. Aí se eu tenho uma má interpretação em relação a ele, eu não estou nele, estou automaticamente perdido. É isso que ele mesmo ensina. Irmãos, e pelo incrível que pareça, todos os segmentos sectários, todas as seitas, eles têm uma má definição teologicamente em relação a Jesus ou ao Espírito Santo, ou então aos dois. E o que eu acho muito impressionante é que as pessoas, por falta de estudo das Escrituras, eles não conseguem identificar essa má interpretação teológica em relação a Jesus. Quantas e quantas pessoas, ao ouvirem ensinamentos do unicismo, ou dos unicistas, o que é o unicismo? É uma igreja, na verdade um segmento que surgiu lá por volta do segundo século, segundo, terceiro, quarto século, quinto século, que acredita que Deus, como ensinei, eu acho que foi na escola bíblica, na quarta-feira aqui, que Deus no Antigo Testamento se revelou como Deus, no Novo Testamento se revelou como Jesus. Agora no período da graça, nesse período entre ressurreição de Jesus até a volta dele, se revela como Espírito Santo. E quando Jesus voltar, ele vai se revelar como Jesus. E não tem Pai, nem Espírito Santo, é só um só. Isso é uma definição errada. E quem pensa assim e apregoa aquele grupo que muitas pessoas gostam de cantar suas músicas, principalmente nas Assembleias de Deus, o grupo Voz da Verdade, aquele senhor que já está idoso já, ele é o pastor presidente de uma igreja, eles pensam assim. Quantas e quantas pessoas, quando ouvem as testemunhas de Jeová, falam, ó, Jesus disse que é o Filho de Deus, portanto, ele não é Deus. Ficam encantadas, e tudo isso acontece porque não conhecem as Escrituras. Na verdade, irmãos, ou pior do que isso aí, é o que as pessoas, é o que os pregadores, muitos pastores, muitos ensinadores, estão fazendo com a pessoa de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. O Jesus que é apregoado hoje em muitos arraiais cristãos, ou ditos cristãos, né? Porque o correto é dizer assim, ditos cristãos, é um Jesus que é moldado de acordo com os pensamentos pecadores e malignos dessas pessoas, desses pregadores. É um Jesus que ele faz tudo para a pessoa, ou ele está à disposição de cada pecador, e o pecador não se submete a Jesus em hipótese alguma. É um Jesus que ele realiza tudo aquilo que eu quero, ele realiza meus sonhos, mas eu não faço nada em obediência a ele, porque na verdade esse Jesus, ele é um senhor empregado meu. Tem uma cantora agora que canta aqui, tem até um hino que é legal,
que é até bonito, um hino. Eu acho que os irmãos vão lembrar aquela cantora que a Arielle cantou o hino lá na confraternização, que é uma jovem que tem uma voz bem forte. Maria Massal, é? Pronto, tem um hino dela que diz, que o vizinho lá escuta, que diz que Deus vai realizar todos os nossos sonhos. Está repreendido. Está repreendido porque tem coisa que eu sonho, que eu peço, e que vem na minha mente, e que eu fico morrendo, eu quero, e passa o tempo e não vem. E depois, graças a Deus que não veio. Tem tanto pensamento miserável nosso, que a gente pensa, e Deus vai realizar isso, irmãos. Irmãos, isso é fazer de Jesus um palhaço. Isso é fazer de Jesus um palhaço. Isso é desentronizar Jesus e entronizar o homem pecador. Isso é inversão de valores. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para chegar até Deus. Agora, esse caminho, Jesus ensinou que é estreito. Ele não é uma estrada, por mais que muitos, abre aspas, ditos crentes, tem pelo menos pensado em fazer do caminho uma avenida. A Avenida Presidente Vargas, do Rio de Janeiro, que tem inúmeras mãos. Mas não é não. É apertado esse caminho. E estreita é a porta. E aquele que entrar, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus também disse que ele é a verdade. Portanto, quem não estiver no caminho que é Jesus, está na mentira. Está na mentira. Infelizmente, irmãos, digo isso com tristeza. Quantas e quantas pessoas, eles estão em igrejas que não têm ensinamento, e não são poucas, e essas pessoas, irmãos, por nunca terem ouvido a verdade em relação a Cristo, elas estão nessa mentira, elas estão nesse engodo, nesse engano. E como Jesus disse, vou encerrar, vou concluir o sermão, ele é a vida, porque Jesus é o caminho. Quem não estiver em Jesus, está perdido. Jesus é a verdade. Quem não estiver em Jesus, quem não estiver na verdade, está na mentira. Jesus é a vida. Quem não estiver em Jesus, que é a vida, está morto. É por isso que tantas e tantas pessoas, irmãos, e infelizmente, pessoas que são crentes, ou que dizem ser crentes, eles quando ouvem o evangelho genuíno da cruz, o evangelho que Paulo ensinou, que Jesus ensinou, o evangelho que os profetas no Antigo Testamento ensinaram, ou seja, a palavra de Deus, as boas novas, as pessoas rejeitam. E por que rejeitam? Porque não conhecem o caminho, não estão no caminho, não estão na verdade, estão na mentira. E por estarem dessa forma, não estão também na vida. E quem não está na vida está morto. Ou seja, morto em delitos e pecados. Irmãos, é por isso que muitas e muitas pessoas rejeitam o evangelho. E Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Jesus é a ponte. Jesus é a nossa ligação até Deus. É através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Porque se fosse pelos nossos próprios méritos, nunca, jamais, em hipótese alguma, nós teríamos acesso a Deus. Mas pelos méritos de Cristo, pelo preço que Ele pagou por toda a humanidade no Calvário, ou na cruz do Calvário. E ao ressuscitar, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele aplica a sua justiça a todos quantos creem nele. Mas que fique bem claro,
essa justiça, tanto o preço que ele pagou, como essa justiça, ela é válida para toda a humanidade. Agora só é aplicada exatamente naquele que crê, naquele que decide seguir a Jesus. E portanto, irmãos, nós temos acesso ao Pai. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, Ele aplique as suas santas leis em nossos corações,